Olá, amigos! Que todos tenham um belo dia com chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 19 de outubro, a lição 4, ela tem como título Seus mortos viverão. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Isaías, no seu capítulo 26, mais precisamente no versículo 19. E aqui, Isaías, ele fala da ressurreição, mas só que ele coloca um contraste, onde a forma que ele coloca, ela exprime realmente totalmente aqueles que são salvos e aqueles que não serão salvos. E ele fala que os justos, né, eles serão ressuscitados na primeira ressurreição, ou seja, na segunda vinda de Jesus. E ele fala também dos ímpios, que os pecadores que rejeitaram realmente a Deus, que eles serão ressuscitados na segunda ressurreição, que seria 1000 anos após a segunda vinda de Jesus, e que após isso, esses ímpios eles serão exterminados por Deus. E essa passagem de Isaías ela é muito clara e muito precisa, né? E o mundo que nós vivemos hoje, ele não necessita assim de um povo que vive uma hipocrisia, que não vive a palavra de Deus na integridade e que despreza as pessoas que vivem a verdade. Ou aqueles fiéis, né, que não fazem parte de seu conceito farisaico, né, de religião. Porque os judeus, eles já fizeram muito bem isso. E eles, pessoas assim, estão assim desprezando o que verdadeiramente importa de anunciar as boas novas de salvação para todas as pessoas. Que está lá em Isaías, no seu capítulo 40, versículo 9. Na realidade, o mundo precisa de homens e mulheres que se levantem revestidos pelo poder do Espírito Santo e que clamem em voz alta e com uma vida consagrada, e que Mateus fala para que essas pessoas que anunciam esse evangelho, né, para dizer que arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 2. O mundo precisa ouvir o que acontecerá com os pecadores mortos e com os cristãos vivos, né, que estarão na grande ressurreição, na primeira ressurreição, ou seja, na volta de Jesus. E o que Deus precisa é de um povo que vive assim por preceitos, né, da palavra de Deus, que as pessoas permanecem firmes para a eternidade. Está lá em Isaías, no seu capítulo 40, versículo 8. E Isaías, no capítulo 40, ele traça um contraste notável, né, entre os propósitos decadentes e moribundos dos homens pecadores e os intermináveis conselhos de Deus, onde sua palavra, né, permanece para sempre. Porque nós temos um Deus que não muda. E quando Isaías fala isto, o povo de Israel estava cativo lá na Babilônia devido aos seus pecados de rebeldia. E ele compara a humanidade com a erva e a flor do campo, que está lá em Isaías 40, versículo 8, que ambos possuem uma beleza frágil, mas porém de pouca duração. E aqui ele estava alertando sobre a morte, né? Que ela passará para todos os seres viventes, independente se é justos ou pecadores. Porém, a palavra de Deus, ela permanece firme para sempre. Que está lá em Isaías, no seu capítulo 40, versículos 6 e 8.
Porém, embora nós sejamos assim pecadores, mas nós aceitamos, né, Jesus como Salvador, Deus tem amor e misericórdia para com todos. E a sua graça salvífica está à disposição de todas as pessoas, de toda a humanidade. E isto pode alcançar até os gentios. Basta que eles aceitem Jesus como Salvador e Senhor, que eles obedeçam os seus estatutos e mandamentos, e que eles guardem principalmente o quarto mandamento, né, que está lá em Isaías, no capítulo 56, onde Jesus diz que ele não veio para abolir os mandamentos e nem os profetas. Ele veio para que tudo fosse cumprido. E as pessoas terão as suas consequências no juízo final, onde eles serão julgados justamente em cima desses 10 mandamentos. Isaías 26, ele fala, né, dos destinos dos ímpios. E assim como o destino dos justos, que na primeira ressurreição, na vinda de Jesus, os mortos em Cristo, eles serão ressuscitados. Aqueles que se mantiverem a fé em Cristo até morrer, aqueles que morreram em Cristo. E por outro lado, os ímpios, né, os pecadores, que eles afrontaram o nome de Jesus, rejeitaram a Jesus. E eles serão permanecidos mortos, né, até após a segunda vinda de Jesus. Eles ficarão por 1000 anos, né? Eles permanecerão mortos ali. Só serão ressuscitados depois desses 1000 anos, onde eles receberão o juízo e terão essa segunda morte, e daí eles serão exterminados para sempre. Está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. E jamais serão trazidos à vida novamente. E eles serão totalmente destruídos, né? Eles voltarão ao pó, e toda a sua memória, ela perecerá, toda a estrutura do ser humano virá em pó, como deu origem ao homem do barro, do pó da terra. E isto é para sempre. Está lá em Isaías 26, no capítulo 14. Ou seja, aquelas pessoas que rejeitaram Jesus nunca mais serão vistas. E na lição anterior, nós vimos que Jó e Davi, eles tinham a certeza da ressurreição, mesmo sem conhecer Jesus, porque eles estavam no Antigo Testamento, e que acreditavam que Jesus, na segunda vinda, os traria de volta à vida. E que aqui na lição de hoje, Isaías expressa perfeitamente a sua compreensão a respeito da ressurreição, só que mais detalhada, né, e mais pontual, que ele fala da ressurreição como experiência de cada um dos cristãos, e sim uma experiência a ser vivida, né, pela igreja do povo de Israel. Ou seja, aquelas pessoas que são comprometidas com Cristo, pessoas que são fiéis à aliança com Deus. Se nós olharmos, né, a posição do profeta Isaías, parece que ele é assim meio contraditório, mas não é, porque ele fala dos dois lados dos cristãos, né? De um lado, a fragilidade do cristão, do ser humano, né? E que ele é como a erva, né, que seca, né, no decorrer do período, ou seja, ele morre como algo assim efêmero, assim sem importância alguma, mas ela é comum a todos. E por outro lado, a grande importância que viria no futuro, a ressurreição para a vida eterna, contrastando, né, com o que ele mencionou no início do texto, né, que ele fala que as pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, elas serão exterminadas após 1000 anos. Serão ressuscitadas e depois serão exterminadas. E
E Isaías, ele é bem claro ao falar o destino dos justos, dos que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, e o destino dos ímpios, né? Que são pecadores, que rejeitam a palavra de Deus, que afrontaram ao Senhor, que não queriam saber da verdade. E ele fala das consequências desses ímpios, que eles serão destruídos. Após a segunda ressurreição, eles serão aniquilados. Está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. E a primeira ressurreição para os justos, aqueles que morreram acreditando na fé em Jesus, estarão perfeitamente felizes, porque a segunda vinda de Jesus está próxima. E eles estarão, e as pessoas que foram ressuscitadas nessa primeira ressurreição serão os primeiros a subirem aos céus, né? Onde Jesus irá ressuscitar, onde cada anjo subirá com cada pessoa que morreu em Cristo. E somente aquele que acontecerá isto, que somente aqueles que acreditaram em Jesus. Isto é um alerta, né, de que não haverá assim um castigo eterno. Isso aí são doutrinas mentirosas, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos se salvem, mas também se no juízo final a pessoa se manteve, morreu, se manteve rejeitando Jesus, não tem outra alternativa senão realmente ela ser exterminada. E os ímpios, né? Eles não existirão mais. Veja que consequência grave. E isto é um alerta para nós hoje que estamos vivos, para nós não cairmos nos enganos do inimigo, né? E não existe assim sofrimento eterno, como algumas pessoas falam. Não. Os ímpios e pecadores, eles serão ressuscitados na segunda ressurreição, receberão juízo e serão exterminados e ali serão aniquilados. E Malaquias fala perfeitamente, lá em Malaquias 4, versículo 1, não existirá nem raiz nem ramo. Ou seja, eles serão aniquilados e não existirão mais. E em contraste, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, eles terão na grande bodas do Cordeiro das mansões celestiais e terão a vida eterna. E assim, a morte não existirá mais. E essa é a esperança de todos nós cristãos, e essa oportunidade que nós temos de aceitar a Jesus como Salvador. Por isso que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, tocando no seu coração, meu amigo, minha amiga, para que você aceite a Jesus como Salvador, para que você não caia nos enganos do inimigo e sofra a consequência daqueles que morreram, sabe, rejeitando a Jesus e que serão aniquilados para sempre. Essa é a oportunidade hoje para você aceitar Jesus como Salvador, que Ele quer te dar esse presente que chama-se salvação. E com isto Ele quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde haja mais dor e mais morte. E sabe por que Deus quer fazer com isto, comigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.